pessoal, esse é o nosso quinto vídeo, nosso quinto encontro com o tema perfeccionismo e seu papel na manutenção e agravamento de outros transtornos mentais. Prazer, meu nome é Marina, eu sou psicóloga, mestre e doutoranda no PPG Cogcom da UFMG. Eu sou pesquisadora no Laboratório Laves, estudo perfeccionismo há um bom tempo, desde a graduação. Estou bem feliz de poder compartilhar com vocês um pouquinho sobre esse tema que eu acho que é bem relevante, especialmente para a gente na pós-graduação e para a nossa comunidade também. Ok, vamos lá. Então, o que vocês já viram? Esse é o quinto vídeo. Quais foram os outros? Então, os dois primeiros foram sobre o que é perfeccionismo, o terceiro, como me tornei perfeccionista, e o tema do quarto, o perfeccionismo nos relacionamentos interpessoais. Ok, então o que a gente vai ver nesse vídeo? 3 grandes pontos. Primeiro, perfeccionismo é associado a transtornos mentais, vamos falar um pouquinho disso. Depois vamos discutir de maneira bem geral, de que maneiras isso pode acontecer, e depois a gente aprofunda em 2. E por último, dou um exemplo. Vamos começar então. Perfeccionismo é associado a transtornos mentais. Mas o que são transtornos mentais? Geralmente, no senso comum, a gente usa esse termo de uma maneira bem geral, sem se preocupar com um significado muito preciso, mas ele tem um significado muito preciso na área da saúde mental. Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, ele é caracterizado por um distúrbio clinicamente significativo na cognição, regulação emocional ou comportamento de um indivíduo. Então, alguns exemplos. Transtornos ansiosos, transtornos depressivos, transtornos de personalidade, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos alimentares, tem muitos. E um dado interessante e ao mesmo tempo triste é que 1 em cada 8 pessoas no mundo, esse é um dado de 2019, vivem com um transtorno mental. Transtornos são diferentes de sintomas. A gente usa transtorno psicológico, transtorno psiquiátrico, transtorno psicopatológico como sinônimos. E aí, para quem... Tô só comentando porque eu muito provavelmente vou usar esses termos ao longo da apresentação, mas eles são sinônimos. E transtorno é diferente de sintoma. Então, exemplos de sintomas: irritabilidade, desesperança, preocupação e medo constantes, baixa autoestima, esses são exemplos de sintomas, e não de transtornos. Mas nós vamos falar dessas duas coisas, apesar do título dessa apresentação, a gente vai falar dessas duas coisas, transtornos e sintomas. E de maneira mais geral, eu vou me referir a sofrimento psicológico também. É um termo bem geral para falar de uma variedade de sintomas. Ok, beleza. Então vamos lá. Perfeccionismo é associado a transtornos mentais. Como exatamente? Perfeccionismo elevado é associado a maior prevalência de transtornos mentais numa população. Perfeccionismo elevado prediz o início de transtornos. E ele prediz um pior aproveitamento de intervenções psicoterapêuticas. Então, com isso, a gente tem que, de maneira geral, quando o perfeccionismo é mais alto, é maior a prevalência de transtornos mentais, o nível de sintomas é mais alto também em uma população. Ok? E numa pessoa, quanto mais alto o nível de perfeccionismo, mais alto tende a ser o sofrimento psicológico. Como que a gente sabe disso? Nós temos estudos transversais, estão coletados num único momento do tempo, estudos longitudinais, coletados com a mesma amostra em vários momentos do tempo, e meta-análises, quando a gente analisa todos esses estudos juntos, a gente junta estudos de um mesmo tema e analisa tudo isso junto, tanto de amostras clínicas, então de pessoas que têm sintoma, que têm um diagnóstico de um transtorno, e também de amostras não clínicas, de pessoas que não apresentavam sintomas. A literatura é bastante extensa, o que é bastante legal, porque nos permite falar sobre esse tema com bastante propriedade. Ok, nós temos dados de milhares de sujeitos de todos os continentes. De que maneira que isso pode acontecer? Como que o perfeccionismo vai se conectar ao sofrimento psicológico, ao transtorno, ao sintoma? Como? Vocês conseguem pensar numa situação? Antes da gente aprofundar, pensando esses temas de maneira bem geral, vocês conseguem ter uma ideia? Algum exemplo vem à mente? Uma situação? Mesmo que vocês não tenham certeza de que seria um bom exemplo. Algo que vocês suspeitam que possa se encaixar? Deem uma pausa e tentem pensar um pouquinho sobre isso. É importante pensar numa coisa, na complexidade desse fenômeno. Nas aulas de física do ensino médio, pelo menos uma coisa que ficou marcado para mim, eram aqueles exemplos clássicos, em que você tinha uma pedra, um cubo
e aí no desenho aparecia uma força empurrando aquela pedra, aquele cubo, e aí perguntava se o cubo se movia ou se não movia. Nesse exemplo clássico que aparecia em alguns exercícios, a gente tem uma causa e um desfecho muito claros, muito fácil de identificar. Mas esse não é o caso quando a gente fala dos desfechos de características de personalidade e transtornos e sintomas psicopatológicos. Esse não é o caso. Esses desfechos todos são multifatoriais. Tem várias coisas que explicam esses desfechos. Tem várias coisas que explicam um transtorno ou um sintoma. Se a gente fosse tentar explicar 100% deles, a gente precisaria levar em conta os pensamentos do sujeito, o que ele acredita, inclui o que ele acredita, o comportamento, o que ele faz, os sentimentos e as emoções. Isso ao longo de toda a vida e também tudo que estava acontecendo em volta. Tudo que aconteceu no meio ambiente, na cultura, todo o contexto. Então é muita coisa que a gente teria que levar em conta para explicar 100% daquele desfecho. No entanto, a gente consegue explicar muito bem, a gente consegue explicar uma parte significativa, considerável desses desfechos com alguns modelos. Tem alguns modelos que explicam grande parte desses desfechos. E nós vamos ver agora 2 modelos. É importante ter em mente que que esses modelos não vão explicar tudo, porque é possível que vocês pensem em alguma experiência, ou que vocês já tenham vivenciado algo, que vocês tenham visto algo, que não necessariamente se encaixe naquilo que a gente vai ver. Mas faz sentido que nem tudo vai se encaixar lá, porque são muitos os fatores que explicam esses desfechos. E nós vamos ver só 2. Mas esses 2 são modelos que já foram muito bem estudados e que eles explicam uma parte muito significativa desse desfecho, dessa conexão entre o perfeccionismo e o sofrimento psicológico. Ok? Então vamos lá. Esses modelos, são 2 propostas de conexão entre perfeccionismo e sofrimento psicológico, transtornos e sintomas. Eles têm um nome técnico, vocês não precisam se apegar nisso, mas o modelo são 2. Modelo do perfeccionismo e geração de estresse, modelo do perfeccionismo e desconexão social. Vamos ver o primeiro. Pode parecer um pouco complexo, um monte de setinha, um monte de caixinha, mas eu acho que com exemplos vai ficar bastante claro, bastante fácil de visualizar. Então, a gente pode entender a conexão entre perfeccionismo e sofrimento, e psicopatologia, e sintomas e transtornos, de pelo menos 4 maneiras, de acordo com esse modelo. O primeiro deles é a geração de estresse. Então, como que isso acontece? Pessoas com níveis muito altos de perfeccionismo tendem a engajar em comportamentos, a fazer escolhas ou a perseguir objetivos irrealistas. E isso cria eventos, cria circunstâncias, cria contextos mais estressantes. Então aí a pessoa experiencia mais estresse e isso leva a sofrimento, a sintomas, a transtornos, a psicopatologia de maneira geral. Vamos pensar num exemplo. Uma pessoa que tende a ter objetivos irrealistas e acreditar que ela dá conta, ou que ela tem que tentar, ou que ela tem que ser capaz de fazer muita coisa, pode dizer sim para muitas das propostas que ela recebe na pós-graduação. Então ela pode ser convidada a ajudar a organizar um evento, a escrever uns 2, 3 artigos com outras pessoas, a revisar artigos para uma revista, apresentar um seminário, ser monitor de uma disciplina e coordenar o laboratório e mais um monte de atividades. Quando a pessoa aceita esse monte de responsabilidades, ela está criando uma situação que vai contribuir que vai gerar estresse, porque são muitas coisas para fazer ao mesmo tempo. E perfeccionistas tendem a perseguir esses objetivos irrealistas. Então, ele tende a experienciar mais situações de estresse. E aí o estresse leva à psicopatologia. Um outro mecanismo possível é a antecipação do estresse. Então, perfeccionistas tendem a se preocupar mais com possíveis erros, fracassos, situações de inadequação. Sejam eles possíveis ou também percebidos pela pessoa como possíveis erros e fracassos, mas talvez outras pessoas não fossem perceber. E aí a pessoa antecipa e sofre pela antecipação desse estresse. Então, por exemplo, alguém vai dar um seminário, um pós-graduando vai dar um seminário daqui a 3 semanas. É possível, talvez provável, que alguém com níveis baixos de perfeccionismo, que alguém que não é perfeccionista, pense assim, daqui 3 semanas, né, vou deixar para eu acho que eu só vou me preocupar com isso alguns dias antes, na semana, algo assim.
Mas uma pessoa que tem níveis altos de perfeccionismo tende a começar a se preocupar e a sofrer, a experienciar estresse com essa apresentação muito antes. Caso, se essa pessoa identificar ou se ela achar que tem a chance dela cometer um erro, um fracasso ou ser inadequada de alguma maneira. Então isso, essa preocupação antecipada, que tende a começar antes para aquele que tem níveis altos de perfeccionismo, contribui para uma antecipação de estresse e a pessoa experiencia, e faz com que a pessoa experiencie estresse por mais tempo. E aí isso contribui para o sofrimento psicológico. Um outro caminho é a perpetuação do estresse. Então uma tendência de ruminar, por exemplo. Então, ruminar é ficar pensando sobre algo negativo que aconteceu no passado e ficar fazendo isso de novo. Uma tendência a fazer isso com mais frequência. Pessoas com níveis altos de perfeccionismo tendem a fazer isso com mais frequência e com mais intensidade. Então, se a pessoa cometer um erro, receber um artigo de volta com um erro que ela cometeu, apontando um erro que ela cometeu em algum lugar. Uma pessoa com níveis altos de perfeccionismo tende a ficar ruminando essas experiências percebidas como erros, fracassos e inadequações por mais tempo. Então ela tende a sofrer por mais tempo por alguma coisa negativa que aconteceu. A questão não é que essas experiências negativas vão ser experienciadas por outras pessoas como algo positivo, ou então as pessoas não vão ligar. E as pessoas com perfeccionismo alto, sim, elas que vão ligar e as outras pessoas não vão ligar. Não é esse, não, o ponto não é esse. O ponto é a frequência e a intensidade. Então, as pessoas que têm perfeccionismo mais alto tendem a experienciar o sofrimento psicológico nessas situações por mais tempo e com mais intensidade. Aí que está a diferença. Não é entre experienciar e não experienciar, mas é experienciar com mais intensidade e por uma duração e por mais tempo. Essa que é a diferença. Ok. E o último caminho é o aumento do estresse. Então, para pessoas que têm perfeccionismo muito alto, erros, fracassos, inadequações são percebidas como tendo um significado muito grande. Elas sinalizam algo muito relevante sobre a própria pessoa, sobre o self. E por isso, as pessoas interpretam essas experiências, elas experienciam, na verdade, essas experiências de maneira muito mais intensa e muito mais negativa. Elas tendem a experienciar isso de maneira muito mais intensa e muito mais negativa. Então isso é o aumento do estresse. Então, para uma pessoa que às vezes estava cursando uma disciplina na pós e tirou ali 85% no final da disciplina. Então é possível interpretar isso como um erro, como um fracasso, como uma inadequação. A pessoa que tem perfeccionismo muito alto tende a interpretar, não só interpretar isso como um erro, um fracasso, uma inadequação, mas também a experienciar esse erro, esse fracasso, essa inadequação de maneira muito mais intensa. Ela significa muito mais. Ela diz muito mais de algo negativo sobre si mesmo do que as pessoas que não têm perfeccionismo alto tendem a experienciar, tendem a interpretar. Então esse seria o mecanismo do aumento do estresse. Ok. Então esse seria o modelo do perfeccionismo e da geração do estresse. Esses 4 caminhos, eles fazem sentido para você? Você consegue se ver em algum deles? Tem alguma situação que faz sentido dentro de algum desses caminhos? Pelo menos dentro de algum deles? Ou talvez se não tiver acontecido com você, aconteceu com outra pessoa, ou às vezes aconteceu em algo que você viu, ouviu falar, talvez, ou então num filme, numa série, numa coisa assim, num livro. Tentem pensar um pouquinho nisso. E agora o segundo modelo, o modelo do perfeccionismo e desconexão social. Eu vou focar só nessa parte aqui de cima para contextualizar, para a gente relembrar uma parte da teoria do perfeccionismo, do que é o perfeccionismo, e aí depois, se vocês quiserem dar uma olhada no resto, vocês podem dar uma pausa, tá bem? Então, olha só, para pensar esse modelo, é importante relembrar que uma maneira de entender perfeccionismo é como uma resposta a necessidades interpessoais, a necessidades relacionais frustradas. Como a necessidade de ser aceito, de ter importância, de pertencer, e também a necessidade de evitar rejeição, de evitar ser feito de ridículo e de evitar abandono. E também uma tentativa de procurar um senso de
de coesão do self, de se perceber de maneira coesa, considerada, de ter uma sensação de segurança e de proteção no mundo. Então, só relembrando desse contexto para a gente pensar a relevância, para a gente poder olhar para esse modelo e entender melhor o que é essa conexão. Beleza? Então tá. Então, de novo, pode parecer complexo, mas eu acho que quando a gente der exemplos e discutir melhor o significado dessas caixinhas aqui, vai fazer mais sentido. Então, nesse modelo a gente tem dois grandes caminhos. Um passa pela desconexão social objetiva, de fato, e outro passa pela desconexão social subjetiva, aquela que só é percebida pela pessoa, mas não corresponde de fato ao que as outras pessoas estão percebendo. Então vamos lá. Então aqui a gente começa com níveis mais altos de perfeccionismo, e aqui a gente tem comportamento desagradável, que vai levar a uma desconexão social objetiva. A expressão em inglês é off-putting behavior. Não é exatamente comportamento desagradável, mas eu acho que essa é a melhor tradução. E o que seria comportamentos desagradáveis? Que aquelas pessoas com perfeccionismo muito alto tendem a exibir com mais frequência. Então, uma hostilidade aberta ou sutil, especialmente no caso daquelas pessoas que têm padrões elevados, não só para si mesmo, mas para as outras pessoas também. Então, elas podem tender a expressar isso de maneira hostil e dizer para um colega de trabalho, às vezes, olha, isso que você fez não tá nos padrões, não está de acordo, precisa ser melhor. E ela pode fazer isso de uma maneira bem hostil. Isso pode levar à desconexão social. Uma outra é falta de envolvimento. Então, é possível que a pessoa antecipe que ela, naquela atividade que os amigos combinaram de fazer, os amigos e os colegas combinaram de fazer no final de semana, é possível que ela passe, que ela se veja numa situação onde tenha grandes chances dela cometer algum erro, dela ser percebida como inadequada. Então ela já se afasta, ela não se envolve naquela atividade. E aí isso pode ser percebido como um comportamento desagradável ou indiferente. E aí isso leva à desconexão social objetiva. E essa desconexão social, por sua vez, leva a mais estresse, a elevado sofrimento psicológico, a maiores chances da pessoa ter um transtorno. Ok? Então esse é um caminho. O outro caminho é esse que passa aqui pela sensitividade interpessoal e leva a uma desconexão social subjetiva, percebida pela pessoa. Tem estudos muito interessantes mostrando que pessoas com níveis altos de perfeccionismo tendem a interpretar pistas sociais neutras e até positivas como se elas fossem negativas. Vou dar o exemplo de uma pista social neutra. Está conversando com uma pessoa e aí ela, por um tempo, ela estava olhando para você e por um tempo ela para, olha para o outro lado antes de voltar a atenção para você. Em algumas situações isso pode ser uma pista neutra, não quer dizer absolutamente nada sobre o que você está falando. Mas quando isso acontece, essas pistas neutras, as pessoas com perfeccionismo muito alto tendem a interpretar isso como uma pista negativa, mesmo ela não tendo sido uma pista negativa. E aí isso leva a uma desconexão social subjetiva. E isso leva a mais estresse, a maior sofrimento. Também as pessoas com níveis muito altos de perfeccionismo tendem a perceber os outros como mais ameaçadores e mais críticos do que as outras pessoas. Isso também leva a uma desconexão social subjetiva, o que, por sua vez, leva a uma a uma experiência de mais estresse, de maior sofrimento psicológico. E em tudo isso, a gente tem também um afeto negativo. Então, a pessoa que já tende a experienciar mais sentimentos negativos, como maior tristeza, mais vergonha. A gente tem também a autocensura e a alienação, a autocensura de eu não vou comentar sobre essa situação com medo de cometer o erro, ou então eu não vou compartilhar uma experiência de erro, que às vezes é comum em situações, em conversas onde a gente compartilha um erro, uma coisa que a gente fez errado e as pessoas acham engraçado. As pessoas que têm perfeccionismo tendem a não fazer isso. E aí tudo isso contribui para a pessoa se perceber como alienada, como diferente, como isolada. E isso, por sua vez, contribui assim, né? Isso vira um ciclo e aí contribui para mais estresse, para mais sofrimento e para mais transtorno. Para uma prevalência maior de transtornos. Então, esses eram os dois modelos que eu tinha para apresentar para vocês. E aí, vocês conseguem se perceber em um desses dois caminhos? Algo que já aconteceu com você pode ser encaixado em um desses dois caminhos, ou algo que vocês já viram acontecer? Tentem pensar um pouquinho.
E aí, por último, eu trouxe um exemplo. É o exemplo de um trechinho de um texto que uma pessoa que tem perfeccionismo muito alto escreveu sobre a experiência dela. Essa pessoa é a Catherine Tobin. Ela escreveu em 2012. Ela escreveu um texto sobre a experiência dela, mandou para a universidade e esse texto foi publicado. Tem poucas páginas. Não é um texto acadêmico, é ela só contando da própria vida. E ela faz um paralelo entre o que ela estava experienciando e a poetisa Sylvia Plath. Essa poetisa, muito famosa, ela tinha níveis muito altos de perfeccionismo. E ela sofria intensamente, extremamente, por ter perfeccionismo muito alto. Isso fica evidente no que ela escrevia. Se alguém tiver interesse em dar uma olhada, ela é uma pessoa que conta bastante sobre essa experiência. Com níveis altos de perfeccionismo. E o título do texto que a Catherine escreveu é Vivendo na Mente de um Perfeccionista, uma memória platológica. Brinca com o sobrenome da autora. E aí ela conta que ela sofria com ansiedade, com depressão, ela tinha ataques de pânico, e aí ela fica refletindo, ela conta essas experiências, depois ela diz assim, mas por quê? Por que isso estava acontecendo? E aí a conclusão a que ela chega é que isso foi causado por um tipo patológico de perfeccionismo. Ela não era da área da saúde mental, ela não era da área da psicologia, eu acho que ela trabalhava com a área de finanças e ela formou em biologia. E aí ela diz assim, mas há 2 problemas no perfeccionismo que podem arruinar uma pessoa, assim como quase me arruinou, nas palavras dela. Então, 2 coisas. Não importa o quanto você conquiste e quanta atenção e elogios você receba, isso nunca é suficiente. E aí ela cita um trecho de um poema da Sylvia Plath. Ela diz que o trecho é assim: como se o velho deus do amor que eu caçava ganhando prêmios na infância tivesse se tornado ainda mais gigantesco e insaciável. Então esse é um caminho que linka na visão dela, na experiência dela, o perfeccionismo e o sofrimento. E um outro é começar qualquer coisa é paralisante, porque no mundo você sabe, porque no fundo você sabe que aquilo tem que ser feito com perfeição, mas o seu cérebro, sua parte racional, sabe que isso não é possível. Então a pessoa fica paralisada. Em vez disso, a gente senta, a gente mexe nas mãos, fecha os olhos e fica incapaz de começar, e se vê incapaz de começar. Na minha opinião, eu já falhei antes mesmo de tentar. Então, esse é um texto, isso é nas palavras dela, ela comentando sobre como que ela via a conexão entre os níveis altos de perfeccionismo e o sofrimento que ela estava experienciando. Bem, então é isso que eu tinha para falar para você sobre esse tema. Espero que eu tenha contribuído aí com um pouquinho para ajudar vocês a entenderem um pouco mais sobre o perfeccionismo, sobre como que isso pode aparecer na vida de cada um e das pessoas próximas. Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Muito obrigada. Um abraço.